macho wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri muno macho wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri muno macho wangu gawe mubairo mumawoko wenyu Baba kwenjiri ndino sibuta mawoko daura jamunoda durura Yesu zeyura kwenjiri ndino sibuta mawoko daura jamunoda durura Yesu zeyura ndino sibuta mawoko daura jamunoda durura Yesu zeyura kwenjiri ndino sibuta mawoko daura jamunoda durura Yesu zeyura mawoko wenyu Baba ndino sibuta dururai Baba ndino sibuta mawoko daura jamunoda durura Yesu zeyura kwenjiri ndino sibuta mawoko daura jamunoda durura Yesu zeyura Ndino simuza mawoko significa levanto os braços ou ainda levanto
as mãos. Música cantada aqui pela Valquíria, do Ministério do Louvor. Assim demos o início ao nosso culto, adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz a todo aquele que neste momento está assistindo ou participando neste culto. Desejamos a todos bem-vindo a esta nossa apresentação online e pedimos para que no final deste culto possa assinar, possa inscrever-se, se ainda não se inscreveu, ative o sininho, dê um like e também pedimos para que nos acompanhe através do YouTube e Facebook. Estaremos muito gratos pela sua participação em nome de Jesus. Meu nome é Rui Pindula, pastor da IEVC. Estamos em mais um culto dominical e hoje é 2 de agosto de 2020. Quero convidá-lo a fazermos uma oração. Oremos. Obrigado, Pai, obrigado, Deus. Estamos em mais um culto, Senhor, de ação de graças, mais um culto de adoração, mais um culto de louvor, mais um culto, Senhor, em que ouviremos a Tua voz falando através do canto, através da palavra de exortação ou através da pregação dessa mesma palavra. Buscamos, ó Deus, uma bênção especial em todas as etapas deste culto. Buscamos, Senhor, que todos aqueles que estiverem acompanhando sejam abençoados por Ti, Senhor. Por isso, Pai, quero Te agradecer mais uma vez pela presença Tua através do Teu Santo Espírito, o qual vai nos guiar, vai nos orientar em tudo, Pai, que faremos neste culto. Em nome de Jesus, buscamos mais uma vez a Tua bênção. Para todos sempre, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Já pedimos a sua atenção para a leitura de um salmo que será feita pela Glória, a nossa irmã na fé, que já preparou e agora mesmo vai fazer a leitura desse salmo. Acredito que vai nos abençoar muito. Acompanhe o salmo. A paz do Senhor, irmãos, quero agradecer a Deus pela minha vida, agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos, convidar amados irmãos para podermos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos de número 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Ao único que fez grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Ao que fez os céus com sabedoria, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. O sol para governar o dia, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. A lua e as estrelas para regenerar a noite, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Ao que tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Com a mão forte e com o braço
estendido, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Mas derrubou a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. E matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. A Sião, rei amoreu, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. E a Ogeu, rei de Baal, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Que se lembrou de nós, embora tivéssemos abatidos, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. E nos redimiu dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Demos graça ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Grato pela leitura tão linda que a nossa irmã fez e que Deus abençoe grandemente a nossa irmã Glória, ela e a sua família. Sigamos em frente com mais um trecho musical e quem vai nos apresentar agora é o nosso irmão Joel Pindula, do Ministério do Louvor. E ele vai nos apresentar a música Arde Outra Vez, da autoria de Thales Roberto. Acompanhe a música Arde Outra Vez, na voz instrumental de Joel. Aleluia. Espírito Santo, e eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura, nessa vida foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo o coração, arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me arde outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me arde outra vez no meu coração.
abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Canta, canta, canta de braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje eu quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentiu a tua presença, caminhava aí no meu jardim, te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar. Arde outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar. Arde outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar e me inspirar. Me arde outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar. Arde outra vez no meu coração. Arde outra vez no meu coração. Obrigado, Joel Pendula, por ter nos abençoado com a sua linda voz, louvando ao Senhor. Deus o abençoe. Após termos louvado o Senhor, já a seguir vamos ouvir uma palavra de exortação, trazida por um jovem, e o nome deste jovem é Kelson. Acompanhe a palavra de exortação. Pai do Senhor, igreja,
quero agradecer a Deus pela oportunidade dada de trazer hoje a exortação para os irmãos. E também quero agradecer ao pastor Pindula pela oportunidade, dizer que Deus lhe abençoe muito, pastor. De seguida, pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos 119, verso 83. Salmos 119, verso 83. Diz assim a palavra de Deus: Pois fiquei como odre no fumo, mas não me esqueci dos teus estatutos. Nós já ouvimos falar do odre muitas vezes na Bíblia. E o odre era um material usado pelos judeus para transporte e armazenamento de líquidos, como água, vinho e leite. Na época de Davi, o odre, quando já não tinha a sua utilidade, ele era colocado nas ombreiras das tendas. E nas ombreiras das tendas sempre acendia-se uma fogueira nas noites, ou naquelas festas, ou naquelas conversas noturnas. Sempre acendia-se uma fogueira. E sempre que se acendia uma fogueira, o odre sempre ficava ali. O odre sempre ficava aí. Fazia frio, fazia calor, fazia chuva, o odre sempre ficava à ombreira da porta. Atenção, irmãos, que o odre que ficava nas ombreiras das portas era um odre que no tempo tinha a sua utilidade, mas agora já não está tendo a sua utilidade. E nas ombreiras das portas, o odre sempre recebia a fumaça do fogo aquecido nas noites pelos judeus. E Davi, sabendo desta tradição dos judeus, ele vai escrever esta passagem dos Salmos, que vai dizer que já se assemelhava a um odre na fumaça. Contudo, ele não se esquecia dos estatutos do Senhor. Davi foi um servo do Senhor, que na sua juventude fez coisas extraordinárias em nome do Senhor. Mas quando ele chegou na sua velhice, ele já se sentia sem nenhuma utilidade. Ele já se sentia como um odre na fumaça que somente recebia fumo, ficava aí esquecido pelas pessoas que antes de tudo isso o utilizavam. Irmão, o odre hoje sou eu e você. E o fumo e o frio e todas aquelas coisas que o odre sofria enquanto estavam nas ombreiras são as dificuldades que nós encontramos na nossa vida. Hoje, em meio à situação em que nós nos encontramos, existem pessoas desempregadas, existem pessoas que têm alimento somente uma vez por dia. Existem pessoas que perderam o seu sustento devido à situação em que nós nos encontramos. Esta palavra que eu trago hoje é uma palavra para poder fortificar ao irmão e à irmã que está passando por dificuldades. Porque Davi vem nos ensinar, por mais que nós estejamos esquecidos, por mais que nós soframos com frio, por mais que nós soframos com fome, o mundo nos oprima, as coisas que nós desejamos não andem do jeito que nós desejamos que andem, as circunstâncias não sejam favoráveis ao nosso favor, as circunstâncias não são boas para nós. Contudo, nós não podemos nos esquecer dos estatutos do Senhor. Hoje somos aqueles que não temos utilidade para as pessoas. Hoje somos aqueles que sempre somos oprimidos. Mas contudo, não nos esqueçamos dos estatutos do Senhor. Eu aprendo isso do Davi e também quero compartilhar para os irmãos que não nos esqueçamos dos estatutos do Senhor, porque os estatutos do Senhor são vida e vida em abundância. Deus abençoe a igreja. Deus seja louvado por essa palavra tão linda, uma palavra maravilhosa, trazida aqui pelo nosso irmão Kelson. E que Deus vai lhe abençoar cada vez mais enquanto permaneceres nos caminhos do Senhor. Amém. Aleluia.
Vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza. Jesus. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza. Minha fortaleza. Coro escondo, coro escondo, coro escondo. A minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. A minha fortaleza. A minha fortaleza. A Bíblia
em 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 33, diz o seguinte: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. E nós acabamos de ver o Ministério de Louvor cantando a música Fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Deus é a sua fortaleza. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Uma palavra de exortação que será ministrada já a seguir pelo evangelista Simão Charamba. Quero convidar a si para prestar atenção a mais uma exortação. Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo na sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 6. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Amados irmãos, a palavra que nós acabamos de fazer a leitura dá conta do encontro que teve o nosso Senhor Jesus Cristo com um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é descrito pela Bíblia como sendo chefe dos publicanos, rico e de baixa estatura. Este homem, apercebendo-se de que Jesus ia passar daquele lugar, ele desejou ter encontro com Jesus. Ele desejou ver a face de Jesus. Mas havia algum impedimento naquele lugar. Porque a Bíblia diz que havia uma multidão e ele era de baixa estatura. Mas Zaqueu, ele não desistiu. Zaqueu, ele não recuou, mas procurou estar no ponto mais alto que havia naquele lugar, para poder contemplar a face do Senhor Jesus. Procurou estar num ponto mais alto para poder ver a Jesus passando por ali. Amados irmãos, às vezes levantam-se situações da vida que nos impedem de nós contemplarmos a face do Senhor Jesus. Nos impede avançarmos na palavra, nos impede avançarmos na fé. Mas tal como Zaqueu fez, ele não recuou, procurou estar no ponto mais alto que havia naquele lugar. Ele subiu numa figueira brava para poder ver a face do Senhor Jesus. E Jesus, passando por ali, chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Quero dizer que o Senhor Jesus conhece-nos pelo nome e conhece qual é o desejo que existe nos nossos corações. Chamando Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu desceu depressa, obedecendo à voz do Senhor Jesus. Necessitamos obedecer à voz do Senhor Jesus. E quando desceu Zaqueu, o Senhor Jesus lhe disse: me convém pousar na sua casa. Zaqueu não só viu a face do Senhor, mas Zaqueu também recebeu a visita do Senhor Jesus na sua casa. E não só recebeu a visita do Senhor Jesus na sua casa, mas também entrou a salvação para aquela casa. Aquela casa foi salva, segundo a palavra do Senhor Jesus. Hoje entrou a salvação nesta casa. Amados irmãos, quando Zaqueu desce daquela figueira, ele
por si sozinho começou a dizer: eu entrego a metade da minha riqueza aos pobres. Ele disse também: se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu entrego 4 vezes naquilo que eu roubei, naquilo que eu defraudei. Só podia ser pelo encontro que teve com Jesus. Quando alguém tem encontro com Jesus, não continua sendo a mesma pessoa. Houve uma transformação na vida de Zaqueu e Zaqueu foi salvo. Amado irmão, meditemos nesta palavra. Nenhum obstáculo pode nos impedir para alcançarmos a nossa salvação. Nenhuma barreira, nenhuma multidão, nenhuma condição física nossa pode nos impedir. Algumas pessoas podem dizer: porque você é pequeno, porque você não pode. Mas Zaqueu, sendo baixo de estatura, foi no ponto mais alto e viu a face do Senhor. Você também pode ir no ponto mais alto através da oração, através da adoração, através da entrega da sua vida na presença do Senhor. Vamos orar juntos neste momento. Pai Celestial, eu quero lhe agradecer por esta palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos como Zaqueu, Pai, persistente, que não se abalam pelos obstáculos, mas sobem no ponto mais alto para contemplar a Tua face. Em nome de Jesus, nome que é sobre todos os nomes. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, evangelista, por ter nos trazido esta maravilhosíssima palavra e que ela falou, acredito eu, a cada um de nós que estamos acompanhando e estamos dentro deste culto no Espírito. Pedimos assim que Deus lhe abençoe. Amém. Senhor Deus, queremos te louvar e te agradecer. Buscar, Pai, a Tua palavra, que ela venha falar conosco, Senhor, quando for pregada, possa alcançar a necessidade do coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te entregamos esta oração nas Tuas mãos. Amém. Já a seguir estaremos ouvindo a pregação da palavra de Deus, na voz do pastor Mahoroma Rainos. Atento à pregação da palavra. A paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, amada igreja. A palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até ao versículo 11. Não vou ler todos esses versículos, vou ler apenas o versículo 6, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra do Senhor aqui nos mostra o profeta Jeremias a ser ordenado por Deus para poder sair do lugar em que se encontrava, para descer à casa do oleiro, para Deus poder falar. Só Deus podia falar quando Jeremias estiver na casa do oleiro, quando Jeremias tiver saído do lugar em que se encontrava para a casa do oleiro, onde Deus havia ordenado. Isto nos mostra aqui, há momentos em que nós devemos obedecer aquilo que é a orientação de Deus, para que Ele possa falar, para que Ele possa dizer aquilo que Ele quer dizer. E assim sendo, o Jeremias desceu para a casa do oleiro. E ele, chegando lá, encontrou o oleiro fazendo o seu trabalho, fazendo um vaso nas mãos dele, usando o barro, moldando o barro, para ele poder fazer o vaso conforme o seu desejo. E aqui a palavra do Senhor diz: enquanto Jeremias observava, aquele vaso quebrou-se na mão do oleiro. Mas o oleiro tornou a fazer um outro vaso. E aqui a palavra do Senhor no versículo 4 diz:
tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Isto nos mostra aqui o Deus que nós adoramos, o Deus que nós conhecemos. Ele tem um modelo do nosso ser que Ele quer que nós sejamos. Tem um modelo do seu ser que Ele quer que você seja. Ele procura todas as formas para poder moldar os seus filhos conforme o seu desejo. E aqui a palavra do Senhor diz: conforme vocês viram este oleiro fazendo, conforme vocês viram este oleiro refazendo o vaso, conforme o desejo dele, e eu como Deus, e eu como vosso Criador, e eu como vosso Senhor, será que não posso fazer a mesma coisa? Ou casa de Israel? Aqui a palavra nos mostra aqui, o nosso Senhor, Ele está preocupado em ver a nossa vida sendo aquela vida que Ele planificou para que nós sejamos, sendo aquela vida que Ele quer que nós sejamos, vivendo aquela vida que Ele quer que nós vivamos, seguindo aqueles caminhos que Ele quer que nós sigamos. Aqui a palavra do Senhor, no versículo 7, diz: no momento que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arangar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer sobre ele. Isto nos mostra aqui, não é todo o sofrimento que nós, pelo qual nós passamos que vem do Satanás. Há sofrimento que vem de Deus. Há sofrimento que vem da parte de Deus, devido ao nosso incumprimento com aquilo que é o desejo de Deus, devido àquilo que são os nossos maus caminhos que nós seguimos, que não tem nada a ver com Deus. E aqui a palavra continua dizendo: no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e plantar, se fizer, ou se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que me faria. Isto significa que Deus já ordenou, já tem um plano sobre como nós devemos ser, sobre que tipo de pessoa devemos ser nós. E se nós cumprirmos com aquilo que são, com aquelas que são as orientações de Deus, Ele fica alegre, Ele fica satisfeito. Mas se nós não cumprirmos, Ele não fica satisfeito. Ele muda os seus bons planos que Ele tinha para com as nossas vidas, para com as nossas famílias, porque nós desobedecemos a sua palavra. Aqui, a palavra mostra no versículo 11, que diz: ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus disse: eu estou fazendo um plano, estou forjando um plano, mas desta vez o plano que estou forjando contra vocês não é para a vossa alegria, não é para a vossa satisfação, não, mas é para o sofrimento. Estou forjando o mal contra vocês, devido ao incumprimento da palavra que vocês estão vivendo, devido ao incumprimento da palavra que eu estou vivendo. Mas se vocês converterem dos vossos maus caminhos, se vocês voltarem para Deus, se vocês fizerem conforme os meus desejos,
conforme o que eu vos ordenei. E eu vou mudar o pensamento do mal que eu estive a fazer contra vocês, para poder fazer os bons planos para as vossas vidas, para poder abençoar vocês nas vossas famílias, nos vossos trabalhos. E é tudo quando vocês fizerem. Aqui a palavra do Senhor nos mostra que o nosso Deus está com o desejo ardente de ver os seus filhos andando conforme a sua palavra, andando obedecendo a sua palavra. E assim sendo, eu quero que Deus possa mudar a vida de cada irmão, a minha vida. Já sou um vaso quebrado, nós somos vasos quebrados, mas a palavra do Senhor está dizendo, esses vasos sim, quebraram-se na minha mão, e o que eu vou fazer? Eu vou refazer a vossa vida, eu vou refazer o vosso coração, para que vocês voltem para o entendimento comigo. Isto nos mostra que Deus está preocupado com o nosso bem, Deus está preocupado com as nossas bênçãos, Deus está preocupado com o nosso bom caminho, o nosso caminho certo. E Ele não quer nos ver desviando-se da sua palavra. Eu chamo a atenção, amada igreja, aos meus amados irmãos. Vamos voltar para Deus. Vamos seguir a palavra do Senhor. Vamos seguir a orientação do Senhor. Ele está dizendo, quero vos ver novo. Não posso eu fazer de vós como fez aquele oleiro, refazer a vossa vida, escrever uma nova história da vossa vida. Obrigado, Jesus. Eu gostaria de que nós possamos voltar para Deus, alegremos ao Senhor, vivemos conforme a sua palavra. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Obrigado, pastor Mahoma Rainos, pela palavra. Estaremos sempre orando ao Senhor para que abençoe o seu ministério. Amém? Nosso culto está chegando ao fim. É importante reconhecermos e agradecermos a Deus pela sua maravilhosa bênção ao longo deste culto. Agradecermos a todos aqueles que fizeram parte, direta ou indiretamente, intervindo, acompanhando. Eu creio que durante este momento, durante a preparação do mesmo, há quem orou, há quem esteve intercedendo, e acredito que ainda vão continuar orando para que os cultos sejam abençoados nesta nossa plataforma, sempre que fizermos. Em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, quero te agradecer, Deus Todo-Poderoso, e que aquele que fez o acompanhamento e participou neste culto seja abençoado para sempre. Em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Gururai Baba, Dino Simu Tamago,